Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Minha voz hoje não tá muito boa, porque eu tô saindo de uma gripe, mas como eu estava muito tempo sem gravar vídeo, se eu fosse esperar mais uma semana, eu ia mortificar muito vocês que já estavam querendo um vídeo, apesar de que vai ser um vídeo sobre a vida eremítica. A gente então vai fazer em formato de vídeo as perguntas e respostas em português para as pessoas que querem mais em formato do vídeo, essa parte mais atualizado, porque tinha feito em artigo as perguntas e respostas. Porém, alguns que viram nos outros idiomas viram que tinha algumas respostas que estavam atualizadas e não, como já tinha feito o artigo há mais de 10 anos, 10 anos para ser mais exato, então pediram então, que fizesse as respostas então, de forma atualizada, também em português. Né? Então, nós vamos fazer de forma mais atualizada, embora não tenha mudado tanta coisa assim. Tá? Então, a primeira pergunta: quais seriam as etapas formais para ser um eremita diocesano aqui no Brasil? Quando eu digo no Brasil, praticamente na Igreja Católica, de um modo geral, é a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa. Porque vamos dizer assim que é uma diferença cultural, de que em outros países talvez se tenha um pouco mais de abertura, em outros países, por se ter mais eremitas, talvez as coisas sejam um pouco mais rápidas, enquanto que aqui as coisas são um pouquinho mais lentas, tá? Mas praticamente as mesmas coisas. Então, você vai ligar lá na diocese, você vai marcar uma audiência, né, com o bispo, né? Você vai lá, você marca a sua audiência, né? E a finalidade da audiência vai ser a admissão à vida eremítica, tá? Eu sugiro, tá, que quando você for marcar a sua audiência, quando for o dia da audiência, que você já tenha em mãos a sua regra, tá, por escrito, ou que pelo menos, se você não tiver a sua regra contemplada, já totalmente finalizada, que pelo menos você tenha os horários mais ou menos do seu dia a dia, né, que você já tenha ali um esboço, tá, mais ou menos de como será a sua vida eremítica, tá? É interessante que você não vá à audiência sem ter nada em mente, tá? É interessante, eu acho até interessante que você já tenha até feito alguma experiência independente, tá? Que você já tenha feito uma experiência autônoma, tá? Que você já tenha passado ali, alugado uma casinha, já tenha ficado ali uns meses sozinho por um tempo, tá? Não já ter pensou, vou ali marcar audiência, tá? Eu acho que seria interessante você já ter feito alguma experiência autônoma por uns meses. Eu acho até que teria sido interessante um ano, tá? Ou até mais, 2 anos, você já ter tido, porque você já teria algo um pouco mais concreto e estaria um pouco mais firme antes dessa etapa, tá? No meu caso, eu tinha 1 ano de experiência antes de ser diocesana. Como eu já falei nos outros vídeos, não sei se eu falei ou se eu não falei, mas enfim, a minha intenção era ser autônoma, tá? Foi uma eremita diocesana da Argentina que me persuadiu a ser diocesana, tá? Mas eu ia ser autônoma, tá? Ela que insistiu muito e fez muita propaganda
uma eremita diocesana autônoma, irmã Ana Alma, que me persuadiu a ser diocesana. Aí, não, vai, que é bom, que não sei o que, e conversou muito comigo, não sei o que, foi ela que me persuadiu a ser diocesana, tá? Mas eu também já tinha 1 ano de experiência antes de falar com o bispo, tá? É uma sugestão, claro que a pessoa também pode ter ali uma moção interior e na oração, de repente, sentiu alguma coisa, tá? Mas eu deixo como sugestão, tá? Então, na audiência, você já deixa tudo preparado, né? Você já deixa ali a sua regra, tá? Não é que seja obrigado, mas, por exemplo, você já vai na audiência, vai falar, cadê a regra? Ah, não tá, aí vai, tem que vir de novo, não sei o quê. Então, se você já tem tudo, você já é uma coisa a menos que você vai ter que voltar, né? Já fica uma coisa adiantada, tá? Depois disso, o que vai acontecer? Você vai ter que seguir, né, as orientações, né, que você recebeu. Mas o que vai acontecer? Eu vou de hábito, eu vou sem hábito, eu vou isso, ou eu vou aquilo. Vai depender, né? Eu fui de hábito, tá? Eu comecei de hábito, tá? E a maioria dos religiosos que eu conheci, dos eremitas diocesanos que eu conheci, começaram de hábito, tá? Eu não conheci nenhum eremita, eu já vi casos, mas os que eu conheci, não conheci nenhum que fez vestição pós vida eremítica. Por quê? Porque isso não é uma coisa diocesana, isso é uma coisa muito monástica, né? Então, religiosos diocesanos não entendem muito disso, tá? De vestição, principalmente homens, tá? Isso, homem não entende muito dessas coisas, tá? Isso é uma coisa muito do mundo monástico, tá? Eu recomendaria já ir de hábito, tá? Não é uma coisa do mundo diocesano, essa coisa de vestição, sabe? Então, essa é a minha recomendação, tá? Mas agora, pode ser que você pegue um bispo que já foi monge, entendeu? Que já foi cisterciense, que já foi, né, beneditino, que já foi não sei o quê. E pode ser que ele, né, queira fazer algo nesse sentido de uma vestição. Não sei, é muito raro eu não vou pesquisar a vida de todos os bispos do Brasil, que eu tenho mais o que fazer. Mas pode ser que você pegue um bispo que foi religioso, que de repente queira fazer alguma introdução religiosa nesse sentido. Mas, sinceramente, eles são muito ocupados, eu acho que não, tá? Agora, vamos supor que você quer tentar uma coisa na diocese de outro estado ou de outro país. Tudo será, então, via correspondência, tá? Ou via e-mail, ou por cartas, tá? Ou por telefonema, tá? Então, tudo vai ser ali por comunicação. Então, pode vir, pode não sei o que, não sei o que. Talvez ele vai se comunicar com algum benfeitor na diocese, você vai ficar lá por um tempo. Pode ser que ele vai combinar com algum convento, você vai ficar naquele convento, entendeu? Depois que você vai para algum eremitério da diocese, se for de outro país ou se for de outra cidade, tá? E cada bispo é um bispo, né? Cada um vai trabalhar de um jeito, cada um tem uma velocidade, cada um vai trabalhar de uma maneira, tá? Então não tem como generalizar em relação a isso. Religiosos, né? Aqueles que foram religiosos de professos temporários, né? Que não chegaram a fazer votos solenes, pode ser que algum bispo queira pedir informações às comunidades anteriores, tá? Alguns bispos são mais minuciosos, outros menos, tá? Mas
A maioria, talvez geralmente bispos de cidades pequenas, tem um pouco mais de tempo, tá? Mas a maioria, na verdade, não tem tempo para isso, tá? Ainda mais para resolver um caso de vida eremítica, que é um caso muito pequeno, você tem muitos problemas, muitas coisas maiores para resolver. Mas pode acontecer, eu deixo aí como um asterisco, como um detalhezinho que isso pode acontecer, né? O bispo também pode querer conhecer um pouco mais o eremita, tá? Pode convidar para outras audiências, fazer mais perguntas, com o propósito de conhecer melhor o eremita e conhecer melhor as suas intenções, tá? Outros podem se contentar com poucas informações, sabendo mais ou menos pouco do seu passado. Pode se contentar em saber que, por exemplo, eu estive no convento por tantos anos e talvez isso seja suficiente, talvez ele não queira saber mais, tá? Então isso vai depender muito realmente de cada bispo, tá? Então, após essas etapas, você passa a ser aprovado, então, para fazer a sua experiência, tá? A aprovação também é apenas uma autorização verbal, tá? A maioria dos acordos são tácitos, tá? A maioria dos acordos são tácitos. Então, geralmente, vai falar, olha, tá tudo abençoado, pode começar a sua experiência. Lembrando que a maioria dos eremitérios aqui no Brasil não fornecem eremitérios, tá? Exceto o eremitério, a Diocese de Divinópolis, que anteriormente fornecia, parece que no Paraná também antigamente fornecia eremitérios. Parece que no norte, Fortaleza, parece que também fornecia, mas que não é uma coisa assim ilimitada, entendeu? Então, geralmente pode acontecer de abrir algum eremitério da diocese, entendeu? Mas geralmente vai ser para 1 ou 2, entendeu? Nunca vai ser uma coisa para 20 ou 30. Então, pode acontecer sim de algum bispo abrir uma exceção. Talvez dê para colocar um irmão aqui nessa capela rural que está meio deixada de lado. Ele fica aqui e fica sendo como o eremitério da diocese. Lembrando que o eremitério nada mais é do que igrejas ou capelas rurais que estão meio deixadas de lado e que o bispo coloca ali, entendeu? Não é uma coisa que foi construída para um eremita, entendeu? Que tá ali, entendeu? Eremitério, ele foi construído e planejado para um eremita, não é bem isso, tá? Na verdade, são capelas rurais que não estão sendo mais tão frequentadas. Então, ele vai lá e põe o eremita ali, é mais ou menos isso, tá? E que fica como eremitério, porque eremitério nada mais é do que uma casa onde o eremita mora, tá? Então, por isso fica ali como eremitério, tá? Mas nada mais é do que uma capela que antigamente era frequentada por moradores rurais, agora já não tem tanto, não sei o que passa a ser frequentada ali pelo eremita, que fica ali cuidando e que pode ter missas ocasionais, talvez tenha ali alguns habitantes ali que frequentam, talvez menos que 100, mas que de repente deve ter ali uma missa ou 2 por mês, uma coisa desse sentido. Mas a maioria não fornece mais essas capelas, né? Então, o que vai acontecer? O eremita vai ter que ser, vai ser por conta do eremita, ele vai ter que alugar ou comprar uma casa, tá? Então, quando ele alugar ou comprar uma casa, eu sugiro que quando começar o processo, ele já esteja, eu não acho que ele já deva, no início do processo, comprar a casa, tá? No início do processo, ele deva alugar, tá? Porque se ele não for aprovado no processo, se desvincular do aluguel é fácil, tá? Mas se desvincular de uma compra é mais difícil, tá? Então,
eu recomendo ele estar no aluguel. Que no aluguel, terminou o contrato, ele se desvincula fácil, pode tentar no outro lugar, tá? Ou, se ele preferir, fica autônomo. Então, ele vai lá, fica ali, foi aprovado. No que ele foi aprovado, significa que ele pode ficar naquela diocese um período de longo prazo. Então, aí, se ele pode pensar numa compra de imóvel, tá? Comprando um imóvel, ou se ele não quiser comprar um imóvel, por exemplo, ele pode discutir com um bispo, não sei se ele é filho de moradores rurais, se ele pode ali arrumar uma cota na fazenda ou no sítio dos pais. Agora que entrou com esse documento recente de se estar em discussão o eremitismo urbano, o que para mim, me perdoem, é ridículo, mas enfim, para um eremita de baixa renda, na minha opinião, é muito mais vantajoso o eremitismo urbano, porque fazer um puxadinho ali na casa dos pais é muito mais barato do que ele ir atrás de uma fazenda ou de uma chácara, sem falar que o acesso a tudo é muito mais barato. Ele pode ir andando, ele pode pagar ali R$3 de ônibus, tá ali perto, né, não sei o que, enquanto que no eremitismo rural ele tem que torrar litros de gasolina, que é caríssimo, entendeu? Mas enfim, né, parece que a igreja não aterrissou nesse sentido, entendeu? De que a vida urbana é bem mais barata para o pobre, né? Sem falar de que é muito mais fácil dele conhecer pessoas e tentar ali montar um pequeno negócio, fica muito mais fácil de atrair clientes, de conseguir alguma coisa, montar uma lojinha, fazer um artesanato, enquanto que na zona rural ele tá ali isolado, não tem como atrair ninguém. Enfim, vai saber o que se passa na cabeça do cidadão, né? Bom, esse período formativo, vamos dizer assim, a vida eremítica não é como na vida monástica, que é um pouco diferente. As pessoas têm uma mente muito viciada na vida monástica, que tem uma formação, vamos dizer assim, padronizada. A vida eremítica, o eremita já vive em condição de professo, já desde o princípio. E o que forma o eremita é o próprio deserto, entendeu? Ele é formado pelo próprio deserto, diferente do cenobita, que é formado ali pela equipe de mestres, formado pela madre, formado por, entendeu? E que ele passa ali, tem aspirantado, postulantado, noviciado, profissão temporária, profissão solene. Na vida eremítica, ele pode não percorrer por nenhuma das etapas, né? Ele pode talvez percorrer por todas as etapas, como ele pode também passar por todos os anos sem ter nenhuma formação. Ele pode passar, ser aprovado mais ou menos como a educação no Brasil, ele passa de anos sem saber nada, entendeu? Isso pode acontecer também na vida eremítica, entendeu? A vida eremítica é muito parecida com a educação do Brasil. Ele pode percorrer ali, tá sendo aprovado para tudo quanto é coisa, sem saber porcaria nenhuma. Então, e pode também não ser aprovado para nada e saber muito. Então, a vida eremítica não tem realmente um funil ou alguma coisa que possa realmente ver a qualidade formativa do eremita. Então, é algo que realmente não tem como você saber até que ponto que aquele eremita está maduro ou não para uma próxima etapa. Então, é algo que realmente é uma experiência de deserto, né? Que só Deus vai saber
até que ponto que aquele eremita está pronto ou não. Porque é diferente, nesse ponto eu acho que a vida cenobítica pode ser um pouco mais... esqueci essa palavra em português, accurate, um pouquinho mais... esqueci, definido, sabe? Por quê? Porque o mestre está vendo o esforço diário daquele irmão, enquanto que um bispo, né, é um superior extremamente remoto, não está vendo nada. Então, isso também é algo extremamente que não tem como verificar, não tem como saber, né? Então você não pode definir que só porque um é professo solene e o outro não, se aquele ali tem mais qualidade formativa e o outro não. Porque um bispo pode estar aprovando só para, entendeu? Deixa eu me livrar logo desse aqui, deixa eu resolver logo esse problema, que não sei o quê. Enquanto que o outro também, ele pode não estar aprovando pelo mesmo motivo. Depois eu penso nesse aí, tem tanta coisa para resolver esse aí. Então pode ser o mesmo motivo. Um pode estar liberando o outro para deixa eu resolver logo esse problema, e o outro pode estar deixando o outro de lado porque depois eu resolvo esse problema. Mas não necessariamente porque ele está preocupado com a qualidade formativa do irmão. Então, fica totalmente... cancelado nesse sentido. Uma pergunta: preciso então ter algum antecedente de vida religiosa para ser eremita? Não. Embora eu recomende que sim, que você tenha. Acho que vai ajudar muito do que você sair direto da vida secular para a vida eremítica. Acho que eu sempre recomendo que você passe pelo menos um ano numa vida monástica, onde você percorra pelo menos um ano litúrgico no mosteiro. Eu acho que é uma experiência bastante enriquecedora, e acho também que o exemplo que você tem dos religiosos, por mais que não seja uma comunidade lá, essas coisas, tá? Mas alguma coisa você pega de bom, tá? Eu acho muito válido, tá? Você passar pelo menos um ano na vida contemplativa, de preferência. Acho que vida ativa, de uma vida ativa para a vida eremítica, acho que vai absorver pouca coisa. De preferência, vida monástica, tá? Se for possível, um ano, tá? Existe faixa etária adequada para a vida eremítica? Tanto no documento, esse último, colocaram também idade mínima 30 anos, tá? Sugeriram também nesse documento a idade mínima 30 anos, tá? Também acho interessante 30 anos, tá? É uma idade que tem uma maturidade razoável para se iniciar uma vida eremítica, tá? Alguns se perguntam com quantos anos comecei a vida eremítica. Comecei com 31 anos, hoje tenho 41, então tem 10 anos que estou sozinha. Comecei com 31. Idade máxima, eu recomendaria 65. Alguns idosos são muito fortes, tá? Podem começar talvez 75, tá? Mas acho que depois de 80 já tá muito fraquinho, tá? Então eu recomendaria até 65 anos, tá? Não esperar ficar fraco demais, tá? Nem novinho demais, nem fraquinho demais, tá? Então 30 a 65 eu acho uma faixa etária interessante, tá? Eu conheci uma irmã que saiu do mosteiro com mais de 60, e forte, era uma idosa mais forte, mexicana, né, do México, e conseguiu se sair bem, tá?
Eu a princípio achei que ela saiu um pouquinho tarde, né? Mas se saiu, era forte e se saiu bem, conseguiu se sair bem. E geralmente nós, mulheres, né, tendem a ser até um pouco mais fracas, né? A perder um pouco mais de força na terceira idade do que os homens, né? E eu acho que ela tinha para lá de 65, né? Para lá de 65 e se saiu bem, conseguiu se sair bem. Ela foi para tá num país que o México tem uma abertura boa para a vida eremítica e passou para a vida diocesana, né, da vida contemplativa. Ela conseguiu transferir. Ela passou um aperto ali, ficou uns 2 anos morando de favor até conseguir o eremitério da diocese, mas agora estabilizou, está bem. Então, levando em conta, assim, o Jorge deve estar com quase 70, mas conseguiu, apesar da idade, conseguiu se estabilizar bem. Ela tá com boas forças. Bom, aqui o que posso fazer para adiantar a minha caminhada bom, já ter tudo em mãos, né? Seria você já tá ali com a sua casinha alugada, né? Como eu já falei. Você já ter todas as suas coisinhas, casa montada, né? Enxoval. Já tá ali com o seu hábito, tá? Você não precisa ter centenas de hábitos, né? Assim, tem ali, conforme a estação conforme a sua região, né? Uma região mais quente, aí você pode ter um para usar e outro para troca, tá? Pode acontecer que você pegue eu recomendo ver como é que é o jeito da sua diocese também. Se é uma diocese que você já acha que é muito progressista, talvez não seja bom você se animar muito, né? Se é uma diocese que é moderada, pode ser que tenha sucesso. De moderada, diocese conservadora no Brasil é difícil, né? Mas se é uma diocese moderada, pode ser que dê certo, tá? Então, se é progressista, é bom você ter uma roupa secular, um traje secular. Pode ser que o bispo também deixe você ficar de hábito no eremitério e na missa, e talvez para sair para o médico tire, né? Não sei, pode ser que combine algo nesse sentido. Então, deixe uma roupa civil, né? Alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, ter a experiência independente prévia eu já falei, né? Algumas pessoas também perguntam se tem como fazer alguma experiência gratuita ou a baixo custo. Experiência eremítica? Não, tá? Não tem como. Não mais, tá? Houve tempos que você podia fazer em Divinópolis, tá? Quando há muitos anos atrás, ali para 2007, 2006, se tinha eremitérios vagos em Divinópolis, onde você podia fazer experiência, tá? Mas hoje não. Hoje já eles tiraram, tá? Eles não querem mais eremitas, entendeu? Então, tem uma eremita no Mato Grosso que parece que está construindo um projeto, uma eremita diocesana que está com esse projeto de favorecer eremitérios para os eremitas fazerem experiências, para eremitas que estão em dificuldade, que estão em processo de transição, isso e aquilo. Depois da pandemia, eu não tive mais notícias de como que está o projeto dela, mas a intenção dela era fazer isso. Ela está numa fazenda grande e seria de construir eremitérios com essa finalidade, de ajudar os eremitas. Então, eles teriam só o custo da passagem para ajudar os vocacionados a fazer experiências. Eu não sei como tá, mas não é algo que a gente pode contar neste momento, né? Então, a princípio, você teria sim que contar com um aluguel. Tem também como você fazer experiências mais extremamente curtas,
por exemplo, numa cidade vizinha aqui, por exemplo, tem um eremitério, um convento que tem eremitérios, que eu até coloquei no site, de cidade de Cocalzinho. Elas têm uma casa de retiros que tem eremitérios, são extremamente rústicos. Talvez você consiga fazer retiros de até uma semana, mas são experiências muito pequenas, né? Para quem quer fazer, eu acho que é até 10 dias que pode ficar. Acho que não mais que 10 dias. E é eremitério de verdade mesmo, isolado, aquela coisa toda. Mas são experiências muito curtinhas, né? Eu acho que para uma vida eremítica tem que ser 6 meses, no mínimo, né? Então, não faz jus realmente para o que uma vida eremítica precisa. Então, teria que ser mais aluguel mesmo, alugar uma casa mesmo. Conseguir aluguel rural também é um pouco difícil. Eu consegui aluguel rural. E mesmo assim não foi um lote inteiro. Foi lote dividido, tá? É um pouquinho difícil. Até tem, só que é um pouquinho caro, né? Então, tava, por exemplo, até acima do meu orçamento, consegui um lote inteiro, alugar um lote inteiro. Pelo menos numa região que não fosse tão longe, né? Porque longe você até acha, né? Mas assim, numa região que você consegue voltar, por exemplo, tentar voltar para assistir uma missa dominical que não fosse mais de 1 hora de distância, né? Que é o que eu queria conseguir na época, era mais difícil. Quanto mais perto da cidade, quanto mais perto do centro, mais caro fica, né? Então, para ser um aluguel que eu conseguisse voltar, assim, para poder assistir uma missa, mais caro fica, tá? Então, é um pouquinho caro a experiência. Então, a gente até falou, nossa, acho que comprar acaba valendo mais a pena, se a gente for pesar numa balança, né? Então, não vai ser meio difícil, a não ser que você tenha contatos, entendeu? Que você tenha amigos, o amigo do amigo do amigo, você conhece alguém ali que precisa, entendeu? Alguém que tenha chácara, mas que não fique lá o tempo todo, que não sabe com quem deixar, entendeu? Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Tem muita gente que tem chácara e quer viajar, e aí sim é uma oportunidade que você pode pegar, entendeu? E ficar ali, oferecer os serviços, e você faz a experiência ao mesmo tempo. Bom, existe algum contratempo que você pode pegar, que você pode ter nesse momento? Bom, eu acho que, mudando um pouco as minhas crenças no decorrer do seu tempo, contratempo você pode ter, no sentido de... Você pode pegar, por exemplo... Eu acho que isso vai acontecer muito mais com quem foi professo solene do que com quem foi professo temporário, entendeu? Um professo solene, ele pode pegar um superior chato, entendeu? Que vai ficar interferindo na vida eremítica do religioso, entendeu? Vai ficar ali, entendeu? Vai ficar interrompendo à distância a solidão daquele religioso. Isso pode acontecer, entendeu? Pode acontecer também dele pegar um bispo que... Principalmente isso pode acontecer mais em cidade pequena, tá? Por exemplo, um bispo que seja excessivamente presente pode ser um pouquinho sufocante, tá? Assim, um eremita, se você tem um desejo muito forte de solidão, quer estar ali, né? Você quer aquela solidão assim, sabe? Que você não quer ver ninguém por muito tempo, sabe? Aquela coisa. E se você pega um bispo muito paternal, né? Que tá ali, né? Uma vez por semana, tá na tua casa. Então, pode ser que, né?
você tá sempre aqui, né? Então, pode ser que seja próximo demais. Para quem gosta de uma solidão muito forte, pode ser um pouco sufocante, né? Pode ser um pouquinho over, né? Mais do que um que é distante demais, né? Às vezes, para quem gosta de muita solidão, pode ser melhor um que seja mais deixa pra lá do que um que, meu filho querido, né? Que é muito paternal, né? Então, isso pode acontecer. Por outro lado, vamos supor que o eremita, ele não é tão independente afetivamente assim, e ele ainda precisa de um pouco de atenção, né, de um pouquinho. Pode ser que ele precise de alguém mais paternal, de alguém mais presente, e o bispo é um tipo, deixa ele pra lá, tô nem aí. Então pode ser que esse aí sinta um pouco de essa parte afetiva. Então pode ser que se ele pegar um bispo muito deixa pra lá, pode ser que ele sinta um pouco mais essa parte e se sinta um pouco deixado de lado. Então, tudo vai depender de como o eremita de como o bispo e se as coisas vão se casar, né? Então, vai depender. A questão das informações vai depender muito também do quanto de atenção que o bispo vai dar para aquilo ou não, se é que vai dar, se é que ele vai ter tempo para isso. Então, tudo vai depender de muitas coisas. São situações muito heterogêneas. São coisas que com o tempo eu fui me dando conta, entendeu? Vai ser muito difícil o mundo girar em torno de um eremita numa diocese. Então, eu acho que nem tudo, não é como num mosteiro. A diocese não é como num mosteiro. Num mosteiro, tudo gira em torno, assim, das irmãs, sabe? Numa diocese, não, é tudo muito diferente, tá? É tudo muito diferente, assim, não é como num mosteiro, assim. Então, é uma forma diferente de ver as coisas, que é uma coisa que só com o tempo que eu fui reparando, sabe? No mosteiro, as irmãs são muito o centro das atenções, entendeu? Na diocese, não é assim, entendeu? Então, são coisas assim que com o tempo é que eu fui percebendo isso, entendeu? Então, não é tanto o contratempos que você tem, é a sua percepção de ver as coisas, entendeu? Mas tudo vai depender mais da forma como você é, da forma como ele é e da forma como as coisas vão se casar, né? Bom, que contratempos que você pode ter depois da admissão? Caso você recebeu o eremitério da diocese, pode acontecer que esse eremitério, já vi isso de outras irmãs de outros países, tá? De receber eremitérios precários, tá? Eremitérios muitas vezes que precisam de reformas, que falta luz, eremitérios que muitas vezes estão com mofo, que estão com, né, que precisa realmente fazer tudo, falta água, que falta, né, assim, casa que você vê que tá fechada ali há mais de 10 anos e que precisa fazer tudo. Às vezes eremitérios que são extremamente isolados, que não, né, você precisa de carro para tudo, ou às vezes muitos eremitas não sabem dirigir ou que não tem carro, precisam andar às vezes 3 horas para chegar em algum lugar. Então isso é uma coisa que acontece muito com eremitas de outros países, né? Então, para eles conseguirem reformar esses eremitérios, muitas vezes eles têm que arrecadar dinheiro com pessoas que moram ali, entendeu? Então, são eles que fazem a reforma dos eremitérios, então não é a diocese que faz essas reformas. Por outro lado, quando um eremita ganha um eremitério da diocese, é a diocese que paga as contas daquele eremitério. Paga as contas, água e luz, tá? E as outras despesas ficam por eremita, tá? Mas é uma realidade que, em sua maioria, não é do Brasil. Agora, quando o eremitério
o eremita é o dono da casa, o eremita é que arca com 100% das despesas, tá? Ele que paga todas as contas e a diocese não arca com as despesas. A diocese só dá o apoio, vamos dizer, espiritual da parte da vida eremítica, tá? Não é uma realidade. Então, vamos dizer que aonde a diocese é o dono, podemos dizer que eles podem dar uma interferência um pouco maior na vida do eremita. Mas aonde não é o dono, onde é o eremita o dono, a interferência acaba sendo um pouco menor, tá? Bom, outros contratempos, além disso, o caso da interferência ser maior, pode ser que o bispo pode solicitar a esses eremitas trabalhos, apostolados, né? Isso pode acontecer também, mas também não é algo que acontece muito no Brasil, tá? Pedir missões, né? Coisas desse tipo, tá? Um pouco de falta de comunicação, também isso pode acontecer, tá? Dependendo da diocese. Lembrando que também, como eu já falei, o eremita não é um assunto muito importante numa diocese. Então, sempre vão colocar o seu assunto para ser o último a ser resolvido, tá? O que acontece se o eremita for demitido ou não for admitido a uma profissão final? Se ele não for admitido e ele estiver no eremitério da diocese, ele tem que deixar o eremitério da diocese, tá? Se ele não for admitido e estiver na casa própria, ele perde o vínculo, vamos dizer, jurídico com a diocese, mas ele fica na casa dele, porque a casa é dele. Então, ele só perde, vamos dizer, o status, mas ele pode continuar a vida eremítica de forma autônoma, né? Bom, como que o eremita, alguns falam se tem alguma vantagem de ser eremita diocesano? Bom, seria que o eremita diocesano é um eremita, vamos dizer, um consagrado de uma forma mais oficial, tá? De uma forma mais oficial. Eu diria estabilidade, mas estabilidade hoje depende muito do bispo, tá? Mas vamos dizer, um pouco mais estável, tá? E vamos dizer que o eremita conta com um pouco mais de auxílio espiritual, tá? Seriam vantagens, tá? Caso o eremita tenha se arrependido de alguma localidade, ele pode se mudar. Eu tava nessa diocese, mas depois eu vi que tinha uma outra que era melhor, não sei o que, eu posso me mudar? Pode, tá? O eremita não tem voto de estabilidade, então ele pode se mudar sim, e quantas vezes for necessário, tá? Tanto dentro da própria diocese, como ele pode também mudar de diocese, tá? Ele não tem voto de estabilidade, embora alguns eremitas possam fazer voto de estabilidade, um voto pessoal dentro da sua própria regra, tá? Mas ele não tem voto obrigatório geral, tá? De estabilidade, tá? Mas ele pode se mudar. Ah, não gostei dessa casa, né? Não, começou bem, mas depois mudou, alguém barulhento, não sei o quê. Então, ele pode mudar tranquilamente, tá? Pode mudar de diocese também, tranquilamente, tá? Lembrando que se ele for professo temporário e quiser mudar de diocese, pode ser que o outro bispo queira repetir o triênio, tá? E isso acontece muito, até mesmo se você for mudar de conventos da mesma ordem, se for professo temporário, a comunidade de destino pode pedir que você repita o triênio, coisas desse tipo, tá? Na verdade, a única coisa importante numa mudança para outra
é que o bispo da diocese de destino aceite, tá? Só isso importa, tá? Claro que você vai se comunicar, né? Se comunique com o bispo da diocese atual, que você vai se desligar, tá? E que vai mudar para outra diocese. E a outra diocese, então, o bispo já tem que estar também alerta, né? E ele aceitando, você muda, então, para outra diocese. Né? Qual a melhor opção de eremitismo quando não se tem nenhuma renda para investir? Então, continua sendo eremitismo monástico. Tá? Se você não tem nenhuma renda para investir, se você não tem nenhum benfeitor, não tem amigos, não tem ninguém na face da terra que vai te ajudar a ser eremita, eu ainda recomendo que você seja um eremita monástico, tá? Que você vá para um mosteiro que tenha a opção, tá, de ser eremita dentro de um mosteiro. Eu sei que as opções são escassas, mas é a melhor opção para aqueles que não têm nenhum tipo de renda. Tá? Nós temos cartucho, né, que é uma opção melhor para os homens, porque tem mais cartucha. Para as mulheres tem as monjas de Belém também, que tem muitas, apesar de não ter fundação no Brasil. Tá? Tem também as camaldulenses, que ainda tem um pouco de reclusão. Na Itália ainda tem monjas reclusas. As monjas de Belém estiveram envolvidas em algumas polêmicas nos últimos anos. Mandaram ali visitadores, não sei mais o que. Eu, pra ser sincero, eu acho que é tudo calúnia, sabe? Muito blá 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 e pouca prova. Diferente de outras polêmicas, que no caso das monjas lá da Argentina, de outros arautos do evangelho, que teve um juiz que teve prova, teve isso, teve aquilo. Eu tô achando muito blá 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 e pouca prova, sabe? Pra mim é tudo calúnia. Então eu acho assim, tem as cartuchas, tem a família monástica de Belém, que eu acho que são congregações, são institutos aprovados pela igreja, que vocês podem estar procurando. Agora, quem é muito apegado ao Brasil, aí eu já não sei. Eu acho que vai ter que soltar um pouco essa parte do Brasil. Porque no Brasil a gente não tem muita fundação. Porque o Brasil é um país muito assim, muito forçado na parte da comunidade, muito assistencialista, muito medíocre. Então aqui não se valoriza muito essa coisa individual tanto que a vida eremítica não se originou no Brasil, né? A ideia, a primeira pessoa a pensar na vida eremítica no universo não foi no Brasil, entendeu? Nem na América Latina. Então, nós não temos essa raiz independente, entendeu? Não tá o Brasil é um país muito de coletividade, muito de, entendeu? E se inculca, né? Principalmente os padres brasileiros, inculca na cabeça das pessoas que você não consegue nada sozinho. Ai, que sozinho não dá. Ai, que sozinho você não consegue. Ai, que sozinho você não é feliz. Ai, meu Deus, que o mundo vai acabar se você for sozinho. Ai, que sozinho o mundo vai explodir. Ai, porque sozinho que faz um drama que parece que o mundo vai... meu Deus do céu. Entendeu? Meu Deus do céu. Entendeu? Aonde que entendeu? O mundo vai acabar? Não vai acabar coisa nenhuma. Entendeu? Eremitas são águias. Entendeu? E águia não voa em bando. Entendeu? Simples assim. Vai ver as pesquisas que tá, por exemplo, você pega aqui Correio Brasiliense. 4 crianças de 9 não sabem mais ler, não sabem ler, do ensino elemental. Por quê? Porque a leitura é uma atividade solitária, você não faz em bando,
entendeu? Então, tudo que é atividade solitária, o brasileiro não tá mais dando conta, entendeu? Simples assim, por quê? Porque não pode, sozinho você não dá conta. Por que no brasileiro não tem empreendedorismo? Sozinho não dá. Sozinho você não é ninguém. Sozinho. Aqui é assim, entendeu? Cultura. Aqui é contra a solidão. Então, por isso que aqui não tem fundações voltadas para a solidão. Aqui não tem camadulenses, que, entendeu? Mal me admiro de aqui ter uma cartucha. Eu me admiro de aqui ter uma cartucha, entendeu? E só tem masculino, entendeu? Então aqui não tem, uma monja de Belém não tem, entendeu? Tudo que tem alguma coisinha eremítica que não vem pro Brasil. Por quê? Por causa da cultura, entendeu? Contra o conhecimento, contra a individualidade, contra tudo, entendeu? Aqui é tudo para fazer em bando, entendeu? Não pode se individualizar, não pode se singularizar em nada, entendeu? É a cultura. Então, qualquer coisa assim que você quer fazer monástico, que tenha uma espiritualidade mais eremítica, vai ter que ir para fora. Eu sinto muito, mas a gente não tem essa cultura voltada, entendeu? Para uma independência, para uma... Entendeu? Não tá na cultura do Brasil. Eremitismo autônomo. Vamos lá. Então, para ser eremita autônomo é tudo muito mais simples, tá, meus queridos? Para ser eremita autônomo, então você tem que estar em perfeito acordo com o seu diretor espiritual. Eu recomendo que para você ser eremita autônomo, que você tenha um diretor espiritual, tá? Esse diretor espiritual não precisa ser um diretor espiritual na sua mesma cidade, tá? Ele pode ser distante, tá? Ele pode estar em outro país também, pode estar em outra cidade. Não precisa estar necessariamente na sua diocese, tá? Desde que você esteja sendo orientado por algum diretor espiritual, né? Mas e se eu não tiver, entendeu? Eu acho interessante ter, tá? Eu acho interessante ter, ou pelo menos você ter algum conselheiro, né? Ainda que não seja um diretor formal, tá? Mas eu acho interessante você ter um diretor formal, tá? Ter um planejamento de renda, tá? Se você tiver um emprego online, ou se você trabalhar remoto para uma empresa, né? Ou se você tiver dividendos de investimento, né? Tudo que você puder fazer assim à distância, né? Seria bastante interessante, tá? Então, planejar o orçamento, tá? De uma forma que você possa ter dedicação integral, tá? nesse período. Planejamento do local conforme a regra, né? Se for urbano, se for rural, né? Se for, a maioria é urbano, tá? Conheço alguns que são rurais, mas a maioria é urbano. Então, dependendo aí de como for a sua regra, né? E uma vez que você planejou tudo, você se muda, tá? Lembrando que o ponto principal, o ápice, é a solidão, né? Você está morando sozinho, esse é o ponto principal, né? Planejar, assim, um lugar para ser o seu oratório, tá? Onde você vai estar fazendo as suas meditações, aonde você vai estar fazendo aí o seu momento de liturgia das horas. Lembrando que você vai estar fazendo praticamente a mesma regra e o mesmo procedimento dos eremitas diocesanos, tá? Praticamente a mesma coisa, tá? Bom, os contratempos que você vai enfrentar sendo um eremita autônomo, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais delicado, tá? Desconfiança das pessoas, né? Porque a questão aqui é que o pessoal,
apesar de, por exemplo, o eremitismo autônomo, ele é previsto no catecismo da Igreja Católica, né, de que o eremita pode ser eremita sem necessariamente ter um vínculo formal com a diocese e sem ter necessariamente votos públicos, né? Porém, fazer isso entrar na cabeça do povo é uma outra história, né? Então, é aquela coisa, entendeu? No Brasil tem católico demais, tem padre demais e tem freira demais. É diferente da Europa, que a fé tá morrendo, entendeu? E é diferente de outros países onde cristão é minoria. Então, aqui, como tem gente demais, fica aquela disputa de ego, sabe? De quem é mais. Aqui, esse aqui é mais, esse aqui é menos. Eu vou respeitar. Esse aqui eu respeito, esse aqui eu não respeito. Esse aqui que não sei o que. Agora, quando tá morrendo, tudo é vitória, entendeu? Na Europa, tudo é vitória. Entendeu? Até um sede vacantista, o povo dá graças a Deus de que é um cristão a mais que tá ali. Não, mas como aqui, né, é maioria, né? Então aqui o povo fica com essa frescura, entendeu? O voto desse aqui é mais, que aquele voto ali. Né? Não, porque eu sou um padre, eu sou mais que o fulano. Não, eu sou bispo, eu sou mais que o ciclano. Agora vai para um lugar onde todo mundo é muçulmano, onde você não é nada. Aí a humildade começa, entendeu? Vai para um lugar onde todo mundo é muçulmano e todo mundo reza 5 vezes por dia, igual eu fui no Egito, onde católico não é nada. Aí todo mundo se dá as mãos, aí todo mundo fica bonzinho, entendeu? Mas aqui, não, todo mundo é maioria, aí fica esse ego. Eu sou, né? Agora vai lá, onde católico é 1%, pra você ver. Vai lá na Europa, onde ninguém vai na igreja, pra você ver se não respeita. Entendeu? O problema é esse, entendeu? O problema é que, como aqui é maioria, aqui tem muito ego. Então, fica cheio de perguntinhas, cheio de... Eu não sei se eu respeito, não sei o quê, não sei o quê, esse aí, não sei o quê, não sei o quê. Agora você vai para um lugar onde eles dão graças a Deus. Meu Deus, eu tô vendo uma freira, meu Deus, que milagre. Tem um cristão ali, meu Deus, que milagre. Por quê? Porque aqui a maioria é judeu, aqui a maioria é muçulmano, aqui a maioria, entendeu? O problema é esse, tem demais. Então, aonde tem demais, começa a brotar o ego, entendeu? Tem gente demais, tem padre demais, tem bispo demais, Agora, quando começa a ficar escasso, as pessoas começam a valorizar, entendeu? É só esse o problema, entendeu? Bom, um outro problema, então, as pessoas vão ficar cheio de desconfiança, cheio de perguntinha e cheio de não sei o quê. Um outro problema, falta de suporte canônico. Você optou em ser um eremita autônomo, né? Então você não vai ter em que se apoiar muito, né, nessa questão canônica, né? Então sempre vai ter um sabidinho ali que vai ficar te jogando na cara, entendeu? Que você não é um consagrado oficial, né? Então você vai estar sempre contando com uma ignorância alheia e num país onde as pessoas são mais ignorantes ainda, né? Então isso vai complicar um pouco a sua vida, tá? Você sempre vai ter que dar explicações demais. Aliás, eu acho que isso até os eremitas diocesanos, porque como a vida eremítica não é muito conhecida no Brasil, você sempre tem que dar explicações demais sem necessidade, tá? Então isso é um pouquinho cansativo. Bom, mas a questão das vantagens é que o eremita autônomo, ele é muito mais independente, né, do que o outro. Ele tem uma vida mais simples e mais sem cerimônias, tá? Ele muda o que quer, quando quer e a hora que quer, comunicando apenas com o diretor, tá? Sem necessariamente ter que dar muitas explicações, tá?
E eu posso dizer também que ele tem uma vida... embora não adianta nada ele ter todos esses recursos e todas essas vantagens se ele é interiormente uma pessoa insegura. Tá? Por exemplo, conheci uma eremita autônoma, que ela era autônoma, mas ela era uma pessoa totalmente insegura. Então não adiantava nada. Então de nada adianta você ter todas as vantagens de ser um eremita autônomo se você é uma pessoa totalmente insegura. Então, ela tinha muito, ela usava hábito, mas ela ficava todo dia, ai, será? Ai, não sei o que, ai, mas fulano me disse não sei o que, ciclano me disse sei lá o que, porque fulano acha isso, ciclano, ai, não dá, entendeu? Se você é uma pessoa muito insegura, na minha opinião, você não deveria usar hábito, entendeu? Porque todo mundo vai cair em cima de você, te chamando de perguntinhas, entendeu? A pessoa que usa hábito, ela tem que fazer assim, ó. Entendeu? Tem que responder nada. Você não paga minhas contas, eu não te devo satisfação de absolutamente nada. Ah, mas não, cala a boca. Eu tenho que ser assim, mano. Você tem que botar as pessoas no lugar delas. Senão elas montam em cima de você. Não dá pra ficar com muito, mas nada. Entendeu? Nada, entendeu? Ou então não usa, entendeu? Porque quanto mais inseguro você for, mais você não der explicações, entendeu? Não fale, não responda, faça voto de silêncio. O gato comeu sua língua, acabou, entendeu? Se você não tem, não sabe argumentar, não responda nada, fique em silêncio, pronto. Ou não usa, entendeu? Então, de nada adianta você ter uma abertura de independência se você é uma pessoa insegura. Então, eu acho que a pessoa também tem que ser segura do que ela tá fazendo. Certo? Ser autônomo te dá uma abertura muito maior, te deixa numa margem muito maior de dependência. Mas se você é inseguro, não adianta nada. Entendeu? Bom, aqui tem uma série de sugestões de trabalhos para levantar renda, embora eu até tinha lido no site há muito tempo atrás que boa parte dos eremitas espera chegar à aposentadoria para começar a vida eremítica, mas aí eu acho que você vai esperar 65 anos para começar a viver o que você mais gosta? Eu não sei. Enfim, tem esses trabalhos de costura, bordados, texto, não sei o quê. Mas, por outro lado, é o que eu acho. Aquele que está na zona rural, ele vai vender para quem? Vai vender para quem se ele está numa zona rural? Entendeu? Ele pode vender pela internet, mas não sei. Se ele pagar tráfego para atrair clientes para uma loja online, pode ser que ele pague mais para vender menos. Entendeu? Então, não acho que isso vai resolver o problema, entendeu? Para vender vender bem numa loja online, eu acho que teria que ser uma pessoa bastante conhecida, assim. Eu acho que para montar uma loja online e vender alguns artigos, ele teria que ter um site bastante visitado que valesse a pena, entendeu? Na minha opinião. E tem muitas pessoas que são conhecidas, que até têm muitos seguidores, mas daí a ter muitos seguidores e ter clientes é uma outra história, entendeu? Então eu acho que realmente fica uma lacuna. Eu acho que ele sendo um eremita urbano, nesse sentido, é muito melhor, entendeu? Ele abre ali uma lojinha e ele está perto de uma localidade onde tem muitas pessoas passando, favorece muito mais a venda, tá? Agora, se ele é uma pessoa que tem benfeitoria, aí é outra história, entendeu? Mas a maioria não vai ter benfeitoria, entendeu?
Agora, ele pode, sim, ter uma fase de benfeitoria, enquanto isso ele planeja alguma coisa. Tá? Mas eu acho que a maioria dos trabalhos vai servir como um hobby ou alguma coisa para ele não se manter muito ansioso, entendeu? Além do trabalho do próprio eremitério, da manutenção do próprio eremitério, da limpeza, não sei o quê. Tá? Mas eu acho que esse negócio de forçar os eremitas a serem rurais e tentar fazer eles venderem para o vento, não vai, é uma ideia que não vai rolar, tá? Não vai colar, tá? Pelo menos para mim não colou, tá? Rural é rural, entendeu? A não ser que eu não sei que tipo de ruralismo tem na Itália, porque de repente é um ruralismo que tem mais habitantes, não sei mas o daqui do Brasil, eu não sei o que eles pretendem com isso. Mas eu acho que uma boa forma deles de se viver de artesanato, de lojinhas, ou de você fazer um pãozinho e vender, e de atrair clientes desconhecidos sendo eremita rural. Agora, você pode ser, por exemplo, vender coisas que não tem nada a ver pela internet, sendo afiliado, apesar de que é muito difícil você vender como afiliado, tá? Mas, ou você pode vender produtos que não tem absolutamente nada a ver com religião, e de repente você já trabalhava com vendas antes, tá? Por exemplo, eu vendi muita coisa no Mercado Livre, entendeu? Coisa que não tem nada a ver, mas foi o período que eu mais vendi, entendeu? Então, aí pode ser que você consiga e-commerce, mas mesmo assim o e-commerce é muito melhor para quem? Para quem tá na cidade, que você tá na zona rural, entendeu? Aí você, entendeu? Vem um cliente, comprou hoje, mas você só vai para a cidade, sei lá, hoje é sexta, mas vamos supor. Um cliente comprou quarta-feira, você só vai para a cidade no sábado. Aí, se você não entregar um produto para o cliente amanhã, você já entra na reclamação, entendeu? Então, e-commerce tem que ser pessoas que estão disponíveis para entregar o produto amanhã, tá? Então tudo para quem está na cidade é melhor. Eu já vendi bastante no e-commerce. Eu acho que para quem está na cidade, não, o cliente pode comprar todo dia, você tá todo dia lá no correio, você tá despachando. Ah, beleza, mas para quem está numa zona rural, por exemplo, eu conseguia, por quê? Porque o meu pai é aposentado, então aí eu tinha alguém na cidade que podia ir no correio, entendeu? Mas e se eu não tivesse? E tá aqui na zona rural, entendeu? Então, eu acho que a igreja não acordou, tá? Nesse sentido. Então, é possível você estar no e-commerce? De repente, sim, se você tem uma parceria na cidade que vai entregar para você. Mas e um eremita que é completamente sozinho, que não tem uma parceria, entendeu? Se ele estiver na cidade, todo dia ele pode ir a pé no correio, entregar umas coisinhas, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa assim, se você forçar a eremita a ficar na zona rural, mas isso não acompanha o século XXI e não acompanha a forma como as pessoas estão comprando hoje. Você pode até ter vou vender coisas orgânicas, entendeu? Mas você vai vender aonde? Vai tudo para onde? Vai para a cidade. Você vai para a cidade, você vai ter que ter alguma parceria lá, entendeu? Que vai vender as coisas lá. Então, você pode até produzir no eremitério na zona rural, mas você vai ter que ter alguma parceria, alguma coisa, não sei. Entendeu? Por isso que eu acho que o eremitismo urbano seria bem mais interessante, porque você pode fazer tudo sozinho lá, é bem mais fácil. Agora, para quem é rico ou para quem tem uma boa renda, para quem vive de renda, aí você pode viver onde você quer, em qualquer lugar do mundo, entendeu? Para quem tem dinheiro, tudo é muito mais fácil. Se você vive de renda, meu amigo, você vive em qualquer lugar do mundo, em qualquer zona rural do mundo, porque você vive de renda, entendeu? Você vive de investimentos,
Você vive de, entendeu? Quem tem dinheiro, tudo é muito mais fácil. Quem vive de herança, para quem vive de investimentos, entendeu? Você vive de investimento, tudo bem. O seu dinheiro tá ali rendendo, entendeu? Dos juros compostos. Você vai criando uma bola de neve ali com os investimentos, você vive de renda. É uma outra história. Que é isso que eu acho que a igreja quer sugerir. Que você tem uma vida muito simplesinha com milhões no banco. Que é mais ou menos como o Papa, que é muito pobrezinho, muito simplesinho, mas tem 3 milhões de dólares no banco, o pobrezinho, né? Então, meus queridos, como fica a questão dos votos pessoais? O eremita autônomo, então, ele faz votos privados. Você pode ter os seus votos privados também, você pode ter votos públicos e ter também votos privados de coisas de sua devoção. Você pode ter votos, como Santa Teresa, ela tinha um voto privado de fazer o mais perfeito, né? Você pode ter um voto privado, eu também tenho votos privados, tá? Você faz esses votos privados, eu já falei várias vezes, já respondi nas perguntas, esses votos privados não são reconhecidos juridicamente, tá? Esses votos privados são pessoais, são devocionais, tá? Então, esses votos privados, você escolhe um dia de festa, você faz um retiro de preparação, você faz, entendeu? Você pode fazer, por exemplo, agora hoje é Pentecostes, né? Vamos supor, você pode se preparar pelo tempo que você achar melhor, um triênio, né? Você vê com o seu diretor espiritual, faz um retiro de preparação e você faz. Geralmente na ação de graças é o período que costuma ser mais propício, tá? Na ação de graças, ou no momento de adoração ao Santíssimo, você pode escolher um local, né? Se você é um eremita diocesano que tem votos privados, pode fazer um retiro com o Santíssimo e você faz ali os seus votos, tá? Faz os seus votos pessoais com a sua própria fórmula, tá? Ou se você não tem muita inspiração, você pode pegar de algum livro de devoção ou das constituições da sua própria, da antiga congregação. Você só muda ali o nome da congregação, se você é uma pessoa que não consegue compor, e faz ali os seus votos. Você pode fazer tanto temporário, como você pode fazer perpétuo, e depois você só renova, se você sente essa necessidade, tá? Eu, para ser sincera, eu não sinto muita necessidade disso, sabe? Mas tem gente que sente, tá? Tem gente que sente. Então, você faz ali os seus votos privados, tá? E você tá ali sempre renovando os seus votos, tá? Então, essas são as perguntas, tá? Vamos dizer de um modo mais atualizado, tá? E fica aí respondido, então, fica em português, tá? O eremitismo, perguntas e respostas, que é praticamente isso, tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. E todos os vídeos foram assim longos, tá? Então, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.